Vamos dar início, então, à nossa reunião do Conselho Superior da AGERGS. Hoje é 17 de setembro de 2020. A reunião está sendo realizada online e refere-se à sessão extraordinária de número 43/2020. Nós temos um único tópico hoje na nossa reunião, que diz respeito ao processo de número 004593900/20-3, que trata da homologação do edital de licitação da concessão da rodovia RSC 287. O conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Eu passo de imediato a palavra para o conselheiro relator, conselheiro Kleber Domingues. Por favor, conselheiro Kleber, seu relatório. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Do relatório. Aporta nesta AGERGS o processo administrativo eletrônico 20/0400.0000401-2, oriundo da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, Unidade de Parceria Público-Privada, para homologação de edital de concorrência internacional de concessão dos serviços de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura de transportes dos trechos da rodovia RSC 287, com início no trecho em Itabaí, no entroncamento com a BR-386, no quilômetro 28,03, e Santa Maria, no entroncamento com a RS 509, no quilômetro 232,54, totalizando 204,51 quilômetros de extensão, tendo como valor referencial do contrato R$ 2.745.035.532,10, pelo prazo de 30 anos. Este processo foi instruído com os seguintes documentos: publicação do aviso de consulta pública 03/2019, de 13 de abril de 2019, instrução normativa número 01/2019, de 11 de abril de 2019, e da instrução normativa 03/2019, de 11 de abril de 2019, folhas 2 a 7. Ata da audiência pública, realizada em Santa Maria, em 6 de maio de 2019. Projeto de concessão da rodovia RSC 287. Relatório do estudo de viabilidade da concessão da rodovia RSC 287 e respectivos anexos, no âmbito do contrato entre o consórcio KPMG Manesco Planos de Engenharia com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul para apoio na estruturação do Programa de Concessões e PPP. Minuta do edital e anexos, minuta do contrato, publicação do aviso de resultado da consulta e audiência pública, respostas à consulta pública, parecer prévio 001/2020, relativo aos ajustes do projeto após a resolução 06/2019, ata 08/2020 da reunião do Conselho Gestor do Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas, resolução 021/2020, relatório de viabilidade com as alterações decorrentes da consulta pública, minuta do contrato com as alterações decorrentes da consulta pública, minuta do edital e anexos, e a errata, caderno de estudos de viabilidade da rodovia. No período da consulta pública, o projeto recebeu contribuições advindas da sociedade civil por meio de agentes públicos, representantes dos legislativos locais e diversas associações civis, bem como manifestações do Tribunal de Contas do Estado, Contadoria e Auditoria Geral do Estado, Procuradoria Geral do Estado, Agência Estadual de Regulação do Serviço Público Delegado do Rio Grande do Sul. A licitação, objeto do presente exame, é demanda importante para o Estado, especialmente para a região central do Rio Grande, razão pela qual vem sendo modelada há alguns anos e agora integra o programa RS Parcerias. Segundo se extrai dos relatórios da modelagem do projeto, a RSC 287 constitui importante ligação entre os polos econômicos e rodovias federais, como a BR-471
e a BR-153, caracterizando-se por tráfego pesado, principalmente caminhões de carga, apresentando altos índices de acidentes, o que a coloca entre as estradas mais perigosas do Rio Grande do Sul. Conforme a informação da Diretoria Jurídica da GERGS, número 8220, de 7 de 7 de 2020, em exame preliminar, através de estudo conjunto das áreas técnicas da GERGS, nos documentos incertos no expediente SEI 428-3900-191, RSC 287, que continha parte da documentação que compõe o atual processo e que oportunizou a formatação da informação DJ 89-2019, bem como das contribuições de cunho jurídico que foram insertas na informação conjunta contida no SEI 0230987. Nesta informação da Diretoria Jurídica, número 82/2020, foram apresentados os seguintes itens para análise e consideração de necessários ajustes pela unidade de PPP. No que diz respeito ao preâmbulo, no que diz respeito ao objeto e prazo da concessão, especificamente nos itens valor do contrato, garantia da proposta, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica. E no que diz respeito ao contrato, seção 2, garantias gerais, prazo da concessão, desapropriações e desocupações da faixa de domínio, obras e serviços, garantia de execução do contrato, fiscalização e segurança no trânsito, penalidades, recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e capital social da SPE. Na informação da Diretoria de Qualidade, número 42/2020, de 21 de 8 de 2020, a DQ manifestou-se dizendo que procurou identificar se estão presentes todos os elementos, condições e estudos requeridos para a adequada regulação do contrato, trazendo recomendações acerca das obrigações da AGERGS nessa concessão, no sentido daquelas que cabem à agência de regulação e devem ser mantidas, e as que extrapolam as competências legais da AGERGS e devem ser atribuídas ao poder concedente. Ressalta que uma boa prática regulatória voltada para estabelecer de forma inequívoca as obrigações das partes do contrato, dirimindo dúvidas sobre quem tem dever de fazer e agir em eventos que surgirem ao longo da vida da concessão. Trata-se da definição da alocação de riscos para a concessionária e para o poder concedente, no qual o agente que tem mais e melhores condições de tratar de situações que podem causar desequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou dificultar o alcance dos objetivos do contrato, assume o encargo. Essa importante prática permite que o licitante possa dimensionar o grau de risco a que estará exposto e elaborar uma proposta que contemple esse risco. Na análise da Diretoria de Qualidade, são apresentadas algumas considerações a serem analisadas e ajustadas pela unidade PPP. Não foi incluída a data de realização do levantamento das condições da rodovia, nem dos últimos serviços de manutenção e melhorias realizadas. Estas informações devem ser juntadas ao edital com os documentos disponíveis com a EGR e o DAER, a fim de prevenir futuros requerimentos de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da concessionária em função de condições divergentes da rodovia em relação àquelas expostas no edital. A cláusula 13.9, de certa forma, interfere na matriz de risco da concessão, no sentido de compartilhar risco de execução de obras entre a concessionária e o poder concedente, em situações dispostas na referida cláusula. Em nosso entender, a intervenção do poder concedente prevista na cláusula 13.9 do contrato só deveria acontecer com a justificada ocorrência de falha ou omissão da concessionária, que trouxesse risco iminente à vida dos usuários da rodovia ou à segurança viária no trecho fiscalizado. A adequação do banco de dados, que vai armazenar os relatórios, documentos e informações solicitados pela GERGS, conforme previsto na subcláusula 12.1.7, documento 027-2336 da cláusula 12, prestação de informações e acesso ao sistema rodoviário, deve ser examinada oportunamente pelo núcleo de informática da GERGS. A aprovação da GERGS foi indevidamente retirada do item 2.5.3 do Programa de Manutenção Periódica Constante do tomo 3, fase de trabalhos iniciais, Programa de Recuperação e Programa de Manutenção Periódica do volume 2, Estudos de Engenharia. No PER, consta que as especificações técnicas dos equipamentos do sistema CFTV devem atender à resolução específica da NTT, resolução 3576, de 2 de 9 de 2010. A utilização da norma deve ser avaliada
pelo Núcleo de Informática da Gergs. Com relação à informação número 100, 2020, da Diretoria de Tarifas, esta manifesta-se dizendo que houve oportuna aplicação da correção monetária dos valores anteriores estabelecidos, cujo efeito permitiu capturar o forte impacto da elevação do preço do petróleo, observado entre o final de 2018 e o começo de 2019, sobre os custos estimados com a aquisição de asfalto durante os 30 anos previstos da concessão. Quanto à projeção de crescimento do volume de tráfego ao longo do período de concessão, por se tratar de uma série temporal de longo prazo, a nova taxa média anual revista para 3,74% mostra-se menos distante, tanto quanto a taxa média prevista em relação à trajetória evolutiva encontrada no país no período correspondente ao período entre os anos de 2000 e 2015, cuja taxa média anual de elevação do tráfego atingiu 3%, sobre um contexto de um aumento médio anual do PIB de 2,7%. Há que se considerar todos os reflexos da Covid e a queda abrupta do Produto Interno Bruto em 1,5% no primeiro trimestre e uma previsão de menos 11,2% para o segundo trimestre. Vem a consolidar a formação de uma taxa esperada de contração da economia brasileira não inferior a 5% e não superior a 7% para 2020. Com a propagação de seus efeitos, pelo menos até os 2 anos seguintes, tamanha depressão, vista somente nos anos 30 do século passado, constitui um fato de enorme relevância a ponto de promover o lançamento de uma segunda revisão da projeção de volume de tráfego na rodovia, a qual permitiria melhor vislumbrar a magnitude dos efeitos contracionistas sobre o processo de formação da demanda agregada, relativos principalmente aos primeiros anos da série temporal. Quanto a esta precaução, informação trazida pela unidade PPP, consultando informações da Secretaria da Fazenda, demonstra que os efeitos da pandemia na economia vêm sendo progressivamente reduzidos. O boletim semanal da Receita Estadual, Impactos da Covid-19, edição especial número 22, com período de análise de 16/3 a 21/8, informa que a emissão de notas fiscais eletrônicas a partir do mês de julho de 2020 já apresentou números substancialmente superiores aos do ano 2019, informando uma vigorosa retomada da economia e evolução diária da emissão de conhecimentos de transporte, que é o documento fiscal emitido pelas transportadoras de carga para cobrir as mercadorias entre a localidade de origem e o destino da carga. Quanto a este indicador específico, os números da Secretaria da Fazenda apontam que a partir de 14 de junho já houve retomada plena dos níveis do ano 2019, sendo que a partir da semana de 14 de julho atingiu-se um patamar sustentado de emissões superiores em aproximadamente 10% acima do realizado no ano 2019. Conforme o entendimento da Diretoria de Tarifas, a estrutura planejada de capital resulta da combinação das proporções de 30% de capital próprio e 70% de capital de terceiros. O custo médio ponderado de capital e a forma encontrada para a obtenção da TIR do projeto, a qual norteará a elaboração do seu fluxo de caixa. O modelo de remuneração proposto vem sendo adotado nos diferentes editais de concessão de rodovias no país e apresenta forte robustez técnica para a retenção de capital, para a retenção e captação de investimentos domésticos e internacionais. Sua utilização, portanto, parece apropriada para suprir a necessidade de atrair um volume de capital na escala exigida por este projeto de concessão rodoviária. A Diretoria de Tarifas destaca que os referenciais apontam para um comportamento influenciado pelos parâmetros fundamentais pré-definidos do modelo econômico-financeiro da concessão. TIR calculada em 9,1% ao ano, tarifa quilométrica definida em 0,1819 centavos de reais e taxa média anual de crescimento de 3,98% do volume médio diário de veículos equivalentes. Vale demonstrar os principais resultados financeiros alcançados pelo modelo. Lucro bruto, 6,276 bilhões. Margem bruta, 59%. Lucro antes dos impostos, juros, depreciação e amortização, EBITDA, 6,137 bilhões. Margem do EBITDA, 57%. Lucro antes dos impostos e juros, EBIT, 3,428 bilhões. Margem do EBIT, 35%. Lucro antes dos impostos, EBT, 3,375 bilhões. Margem do EBT,
34,5%. Lucro líquido, 1,981 bilhão. Margem líquida, 21%. Em 24 de agosto de 2020, através do ofício número 333 de 2020, do Gabinete do Presidente do Conselho Superior, a Secretaria Extraordinária de Parcerias do Rio Grande do Sul é informada pela AGERGS do resultado da detida análise por parte da área técnica, constante das informações número 8220, 9320 da Diretoria Jurídica, informação 4220 e anexo da Diretoria de Qualidade, encaminhamento 6120 do Diretor de Tarifas, as quais contemplam as sugestões de alteração e ajustes na minuta do edital. Com relação ao PROA 20 0400 0000 550-7, a unidade PPP, parceria público-privada, faz extensa manifestação, ajustando os itens apontados pela AGERGS, pelo Tribunal de Contas do Estado, pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, cujas respectivas manifestações, após recebidas, foram analisadas e incorporadas ao projeto, conforme as alterações dos documentos que ora acompanham o presente processo. Em 10 de junho de 2020, a CAGE se manifesta através da informação CAGE seccional, número 0720-2020, dizendo que encaminhou o expediente à Divisão de Estudos e Orientação, que o remeteu à CAGE-DEL. Nessa linha, a priori de qualquer análise dessa divisão, entende-se oportuno, consoante previsão da Instrução Normativa número 6 de 2019, o direcionamento do expediente em epígrafe à seccional da CAGE, junto à Central de Licitações do Estado, com vistas à análise e à eventual manifestação quanto à minuta de edital e demais documentos relativos ao certame licitatório de concessão do serviço de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura de transportes dos trechos da rodovia RSC 287. A CAGE-DEL elenca uma série de etapas anteriores à análise que o procedimento administrativo deve percorrer, e isso ainda não aconteceu. Assim, como todas as etapas ainda não foram realizadas e elas precedem a análise da seccional, que, via de regra, é o último agente estatal a se manifestar antes da publicação no instrumento convocatório. Portanto, a manifestação desta sessão se dará de maneira preliminar, de forma não exaustiva. Assim, não dispensará a análise definitiva após cumpridos os trâmites anteriores citados. A PGE, através do parecer 18.328/20, manifesta-se no processo em 9 de setembro de 2020, tecendo considerações aos aportes legais que subsidiam o edital para a concessão da RSC 287, nos quesitos do Instituto Jurídico da Concessão de Serviços Públicos, embasando sua lavra nos conceitos de Celso Bandeira de Mello, na Constituição Federal, na Lei Federal 8987/95, e no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei Estadual 14875/2016, que autoriza o Poder Executivo a conceder serviços de exploração das rodovias e infraestrutura de transporte terrestres. E ainda faz referência à Lei Estadual número 10.086/94, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviço público. Portanto, em face de sua manifestação, a PGE, ao final, conclui pela viabilidade jurídica do prosseguimento do procedimento, visando a concessão de trecho da rodovia estadual 287. Informa a Secretaria de Parcerias que a concessão pretendida tem seu rito regido pela Lei 8987/95, por se tratar de concessão comum, uma vez que não se enquadra nas modalidades previstas no artigo 2º da Lei das Parcerias Público-Privadas, Lei 11.079/04, com incidência das normas específicas à concessão de rodovias. Que após realizada a análise das minutas do edital e contrato administrativo, teceu suas recomendações e que não foram analisados aspectos técnicos referentes à contratação, metas, planilhas, assim como aspectos contábeis, financeiros e orçamentários, pois desbordam do âmbito da competência da PGE. Valendo-se de contribuições aderentes ao projeto, a concessão da RS 287
passou por diversos aperfeiçoamentos que melhoraram a sua sustentabilidade econômica e financeira e a relação com as comunidades que dependem da rodovia. As inovações em relação aos documentos apresentados na consulta pública incluem: 1. Antecipação das obras de duplicação e inclusão de terceiras faixas para os subtrechos mais congestionados, com foco na segurança viária e conforto do usuário. 2. Inclusão de gatilhos de demanda para obras de ampliação de capacidade nos subtrechos menos movimentados, em lugar do cronograma fixo anteriormente previsto. 3. Previsão de estoque de melhorias e da metodologia de equilíbrio em linha com os contratos da quarta rodada da NTT. 4. Revisão das projeções de demanda, adotando premissas mais conservadoras. E 5. Aprimoramento da matriz de risco e inclusão de cláusulas way out, dentre outras melhorias contratuais. Inclusive, foram adotadas medidas para avaliar a aderência do mercado ao presente projeto de concessão, através de uma sondagem para esclarecer as alterações realizadas na modelagem e avaliar o interesse de operadores e investidores no projeto de concessão da RS 287. Através da informação número 62 de 2020, a Diretoria de Qualidade, em 15 de novembro de 2020, analisa o presente processo, na qual ratifica algumas considerações já apresentadas na informação 34 de 2019 DQ, onde se elaborou uma análise do edital procurando identificar a presença de todos os elementos, condições, estudos requeridos para a adequada regulação do contrato. Na sequência, a informação conjunta DJ, DQ, DT trouxe recomendações acerca das obrigações da AGERGS nessa concessão, no sentido daquelas que cabem à agência de regulação e deveriam ser mantidas, e as que extrapolavam as competências legais da AGERGS e deveriam ser atribuídas ao poder concedente. Naquela oportunidade, entendeu a Diretoria de Qualidade que o edital e os documentos anexos descreviam adequadamente todos os elementos, condições, estudos requeridos para a adequada regulação do contrato. Contudo, foram feitas algumas observações, que em algumas delas há necessidade de manutenção da sugestão da AGERGS, conforme vem sendo demonstrado nesta análise da Diretoria de Qualidade, que encontra-se apensa ao presente processo. Salienta ainda a Diretoria de Qualidade de Serviços que o edital e seus anexos não aportaram na AGERGS da forma convencional, compondo um único processo, completo e apto ao envio para licitação, pendente apenas da homologação da AGERGS. Entende que é possível a sua análise, havendo expressa delimitação de quais os documentos compõem o edital que se pretende homologar. Cumpre relatar que a afirmação da Diretoria de Qualidade acima sobre o processo PROA 20.0400.0000.557, aberto em 5 de novembro de 2020, que aportou nesta AGERGS em 8 de novembro de 2020, teve seu conteúdo retificado através de e-mail encaminhado pelo senhor secretário extraordinário de parcerias, documento SEI 028-3126, e seus arquivos anexos, documento 28-3127 e 28-3130. Além disso, após contato para esclarecimentos, referida autoridade encaminhou também, através de e-mail, documento SEI 28-3404. Diversos documentos anexos, num total de 24 documentos pelo SEI, compreendidos entre os números 028-3405 e 28-3450, todos não integrantes do processo PROA original. Diante do exposto, e com a preocupação desta AGERGS, sugerimos à Secretaria Extraordinária de Parcerias que analise as sugestões apresentadas através da informação número 62 de 2020 DQ, a fim de revisar, atualizar e qualificar o edital, prevenindo a possibilidade de publicação de informações, cláusulas e exigências equivocadas. A análise final da Diretoria de Tarifas traz em seu bojo algumas recomendações que remanesceram das análises anteriores e que precisam ser consideradas pela Secretaria para o lançamento do edital. Há que se considerar que nessas considerações
sugestões, existem elementos identificados através das sugestões da GERGS que qualificarão o edital, inclusive proporcionando maior claridade e lucidez para a apresentação das propostas pelos interessados. Por fim, através da informação 109/2020 a DT apresenta seu entendimento de que as contribuições exibidas no documento e anexo aprimoram o minucioso, contemporâneo e louvável projeto da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, através da DCPPP. Principalmente no que se refere à busca de uma divisão mais equilibrada de responsabilidades entre as partes, maior transparência e eficiência do uso dos recursos e elucidação das regras e critérios. Esses objetivos atendem aos compromissos básicos da função regulatória de uma política pública. Na informação DJ-GERGS, número 114/2020, de 15 de novembro de 2020, também houve recomendações enfatizando que tais alterações e elucidações, aliadas às manifestações dos demais entes do Estado, especialmente PGE e CAGE, autorizam o encaminhamento do expediente ao Conselho Superior para fins de homologação dos atos convocatórios. Informa que a análise da Procuradoria Jurídica do Estado apontou para a viabilidade do procedimento licitatório, bem como a CAGE, por sua vez, a despeito dos apontamentos preliminares constantes da informação CAGE seccional 0720/2020, declarou-se satisfeita com os esclarecimentos que figuram na nota técnica das folhas 85 a 96, registrando nada mais a acrescentar ou observar, conforme registrado no documento de folhas 98 do PROA e análise. E em 16 de novembro de 2020, a Secretaria Extraordinária de Parceria do Estado do Rio Grande do Sul encaminha retificação do contido na minuta do edital em seu anexo 5, apresentação da cláusula econômica, item 2. Esse é o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, demais presentes na sessão, senhoras e senhores. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Dando sequência, então, após a leitura do relatório do conselheiro Kleber, eu gostaria de saber se tem alguma manifestação dos senhores que estão presentes na nossa sessão virtual. Sim, presidente. Temos o secretário Bruno Vanuzzi inscrito para manifestação oral. Ah, perfeito. Então, por favor, senhor secretário Bruno Vanuzzi, a sua manifestação. O senhor tem 10 minutos para manifestar. Muito obrigado. Som, secretário. Agora sim. Perfeito. Obrigado, todos me escutam? Sim, sim. Então, inicialmente gostaria de cumprimentar todos os presentes, conselheiros, servidores da GERGS, técnicos, demais espectadores dessa nossa sessão pública. Bom, estimados conselheiros, esse é um dia histórico. Este Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a GERGS, apreciará nos próximos momentos o primeiro edital de concessão rodoviária elaborado no Rio Grande do Sul no século. Este é um marco para toda uma geração de gaúchos, que desconhecia a nossa própria capacidade de planejar o nosso futuro. Estamos vencendo hoje uma importante barreira psicológica e emocional. Já passamos no século passado por momentos semelhantes, no primeiro programa de concessões rodoviárias. Todavia, a experiência final, naquela oportunidade, acabou não sendo a esperada por todos. Mas o momento atual é outro. As instituições do Estado do Rio Grande do Sul, e em especial o Poder Executivo, a GERGS, o Tribunal de Contas do Estado e a própria sociedade, muito amadureceram neste período. E hoje possuem um claro diagnóstico dos seus protagonismos como construtores do edifício social. Não existem mais fantasias quanto a um futuro brilhante, em que somente nossas experiências passadas importam. Sabemos, sem medo de trair nossas origens e nossos princípios, que precisamos lançar mão das melhores ferramentas de gestão para recolocar nosso Estado no patamar de grandeza que o povo gaúcho merece.
Por isso, a enorme responsabilidade que recai sobre os ombros de todos os gaúchos e gaúchas que trabalharam e ainda trabalham arduamente para construir nos últimos 2 anos este edital, ora sob análise dos senhores. Talvez como nunca na história da administração pública do Estado, Poder Executivo, Legislativo, Tribunal de Contas, Procuradoria-Geral do Estado, Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, além de diversos outros atores sociais, trabalharam colaborativamente como na construção deste edital. Juntos, aperfeiçoamos paulatinamente um projeto que trará desenvolvimento econômico e salvará muitas vidas que são ceifadas anualmente pela tragédia que assola nossas rodovias. Este é, portanto, um projeto de construção coletiva, que traduz os anseios de muitos gaúchos que sonham com um futuro melhor para si, para seus filhos e para seus netos. A mudança está em curso e almejamos nada menos do que um salto para o desenvolvimento, em que a prosperidade é uma esperança real e concreta, mas que não vem de graça. Decorre de muito esforço, muito trabalho e pouca lamentação. O trabalho realizado por todos que participaram e ainda participam deste projeto ficará marcado pela seriedade, comprometimento, rigor técnico e pragmatismo. Falo em seriedade em nome de todos que trabalharam neste projeto, independente de suas opiniões políticas, mas sempre focados no profissionalismo e no senso de dever público. Falo em comprometimento em nome daqueles que abriram suas famílias para participar de infindáveis reuniões, dedicando inúmeras horas de estudo e de muito trabalho necessárias para atender os prazos que nunca parecem suficientes. Falo em rigor técnico, pela capacitação ímpar reunida na equipe de profissionais a quem o Rio Grande do Sul dedicou essa importante tarefa. Profissionais estes que saem destes quase 2 anos ainda mais capazes do que quando entraram, dominando cada aspecto técnico deste projeto, que, se Deus quiser, é o primeiro de muitos. E, por fim, falo em pragmatismo, pelo exercício constante de aceitação das nossas limitações enquanto Estado e enquanto instituições. Construir o futuro nunca será tarefa fácil e depende de muito autoconhecimento e tolerância. Feitas essas considerações, eu gostaria de registrar meu especial agradecimento aos conselheiros da Agergs e ao seu incomparável corpo técnico, que desde a construção do projeto de lei 47/2016, vem contribuindo a cada dia para que uma ideia ainda bruta, lançada em 2015, se transformasse na pedra polida e acabada que hoje colocamos sob vossas prudentes análises. É fundamental também registrar e agradecer nominadamente aos conselheiros Luiz Afonso Sena, presidente deste conselho, a quem admiro de longa data, ao conselheiro Luiz Henrique Manjon, egresso dos quadros desta casa e por uma feliz coincidência com quem tive a honra de compartilhar os bancos acadêmicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ainda no século passado, ao conselheiro Kleber Palma Domingues, cuja extensa trajetória na vida pública é motivo de inspiração e admiração, e ao conselheiro Paulo Roberto Petersen, que já em seus primeiros momentos neste Conselho Superior se disponibilizou a enfrentar o desafio de apreciar este importante edital. Agradeço aos conselheiros pela sensibilidade e desprendimento de realizarem a análise do presente projeto de forma tão expedita e tão acurada. Registro também o nosso agradecimento especial ao Tribunal de Contas do Estado e ao Serviço de Auditoria Estadual 1, pela sua constante diligência e atenção, que nos auxiliou no aperfeiçoamento do projeto em inúmeros pontos. Não poderia deixar de consignar também o agradecimento ao controle interno, exercido pela Contadoria e Auditoria Geral do Estado, que de forma extremamente objetiva contribuiu para a correção dos projetos, e também a minha casa de origem, a Procuradoria Geral do Estado, que realizou um trabalho profundamente técnico, avaliando e contribuindo para a construção deste edital. Por fim, agradeço também à equipe da CELIC, que vem se engajando com empenho e muito espírito público no desafio que temos de viabilizar essa licitação ainda em 2020. Quanto ao projeto, informo aos senhores que ainda neste dia será disponibilizado o levantamento visual contínuo do trecho a ser concedido, e esse será encaminhado para encarte no edital, garantindo a sua plena atualidade de todos os documentos.
Por fim, relembro aos senhores que os valores indicados no modelo econômico são apenas referenciais e que serão muito provavelmente substancialmente reduzidos pelo processo licitatório. Imaginando 20% de desconto na tarifa, teríamos uma queda de quase metade nos resultados previstos no modelo originário para a sociedade de propósito específico. Dito isso, desejo a todos os senhores conselheiros muito sucesso em sua importante missão e que a sabedoria seja o norte em todas as vossas deliberações. Por fim, deixo aos senhores uma frase atribuída a Antoine de Saint-Exupéry, recentemente citada pelo conselheiro Irã Coelho das Neves, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. O futuro não é um lugar onde estamos. O futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele mas construído. E o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. Muito obrigado e fico à disposição dos senhores para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários durante a sessão. Muito obrigado, secretário Bruno. Dando sequência, então, à nossa sessão, eu passo a palavra, devolvo a palavra para o nosso conselheiro relator, conselheiro Kleber Domingues, para apresentar os fundamentos do seu voto. Item 2 da fundamentação. A Lei 10.931, de 9 de janeiro de 97, atualizada pela Lei 13.696, de 5 de abril de 2011, criou a GERGS e determinou como uma de suas competências, em seu artigo 4º, inciso 6º, orientar a confecção de editais de licitação e homologá-los, objetivando a delegação dos serviços públicos no Estado do Rio Grande do Sul. Assim, a Secretaria Extraordinária de Parceria, SEPAR, juntamente com a Secretaria de Logística e Transporte, CELT, apresentam o projeto de exploração rodoviária da rodovia estadual RSC 287 para submetê-lo à concorrência licitatória na modalidade de concessão, com fulcro na Lei 8666 de 93, Lei 8987 de 95, Lei 14875 de 2017, que é o marco legal das concessões rodoviárias, e Decreto Estadual número 53490 de 2017. São os fundamentos legais que sustentam esse projeto. A concessão pretendida tem seu rito regido pela Lei 8987, por se tratar de uma concessão comum, uma vez que não se enquadra nas modalidades previstas no artigo 2º da Lei de Parceria Público-Privada, Lei 11.079, de 2004, com incidência das normas específicas à concessão de rodovias. Esse procedimento para a concessão da rodovia RSC 287 foi objeto de amplo estudo, modelagem, através de consultoria contratada para apoiar a estruturação do programa de concessões de parceria público-privada. Assim, a concessão intentada foi objeto de estudo e modelagem através do produto 9, modelagem do projeto 4, rodovia RSC 287, relatório do estudo de viabilidade da concessão da rodovia RSC 287. Este procedimento licitatório encontra-se analisado e adequado aos procedimentos do certame, conforme os pareceres da Procuradoria-Geral do Estado, das análises do Tribunal de Contas do Estado e da Contadoria-Geral do Estado, bem como da Diretoria Jurídica, da Diretoria de Qualidade de Serviços e da Diretoria de Tarifas da GERGS, e tendo elementos jurídicos que os subsidiam no âmbito da concessão de serviços públicos, sendo subsidiada pelos conceitos de Celso Antônio Bandeira de Mello, que diz que a concessão do serviço público é o contrato administrativo pelo qual o Estado atribui a alguém o exercício de um serviço público, para que o execute em nome do próprio, por sua conta e risco, remunerando-se pela própria exploração do serviço e geralmente mediante tarifas cobradas diretamente dos usuários do serviço, conforme o curso de Direito Administrativo, 28ª edição, São Paulo, Malheiros, 2011. Sobre a legislação que rege a matéria de concessões, o artigo 22, item 27 da Constituição Federal,
traz dentre as matérias de competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitações e contratos. O artigo 22 compete privativamente à União legislar sobre 27. Normas gerais de licitação e contratos em todas as modalidades para as administrações públicas, diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, item 21, e para empresas públicas e sociedade de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, item 3. Aos Estados federados, portanto, compete a edição de normas suplementares, consoante o artigo 24, parágrafo 3º, o qual assim estipula. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Artigo 3º, parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. O artigo 175 da Constituição Federal traz as regras basilares para a concessão de serviços públicos, traçando as diretrizes a serem observadas pelas normas de cada ente federado. E a Lei Federal 8987/95 regulamentou as concessões, sendo norma de caráter geral, dispondo da seguinte forma. Artigo 1º. As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do artigo 175 da Constituição Federal, por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta lei, buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços. No âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei Estadual 14.875/2016 autoriza o Poder Executivo a conceder serviços de exploração das rodovias e infraestrutura de transporte terrestres. Saliente-se como importante fazer referência à Lei Estadual 10.086/94, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, em especial aos artigos 10 a 15, que trata da remuneração do concessionário e da política tarifária. Neste caso, da concessão da RSC 287, conforme referido às folhas 45, ao tratar da matriz de risco, se está diante da concessão comum prevista pela Lei 8987/95 e não aquela prevista na Lei 11.079 de 2004, que se caracteriza pela repartição objetiva dos riscos. Assim, sobre o aspecto estritamente jurídico, diante das observações formuladas pela diretoria jurídica da GERGS, foram atendidas, seja porque o processo contém as análises definitivas, tanto da PGE quanto da CAGE, conforme exigido pelo Decreto Estadual 38.704/98. Não há óbice à homologação do edital e anexos da concorrência para a concessão da RSC 287. Sendo assim, voto por item 1. Solicitar à Secretaria Extraordinária de Parcerias que observe com muita atenção as sugestões da Diretoria de Qualidade de Serviços, através da Informação 62/2020, bem como da Diretoria de Tarifas, através da Informação 109/2020, que trazem elementos para a melhoria e qualificação técnica do edital que buscam melhorar e prevenir futuras dificuldades no âmbito licitatório. Item 2. Homologar o edital de concorrência internacional de concessão do serviço de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura de transporte dos trechos da rodovia RSC 287, com início no trecho entre Tabaí, no entroncamento da BRS 386, no quilômetro 2803, e Santa Maria, no entroncamento com a RS 509, no quilômetro 232,54. Totalizando 204,51 km de extensão e tendo como valor referencial do contrato R$ 2.745.035.532,10, pelo prazo de 30 anos. Item 3. Dar conhecimento às partes da presente decisão. É como voto, senhor presidente,
senhores conselheiros, senhoras e senhores. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Passo a palavra de imediato ao conselheiro Luiz Henrique Mangion, que é o revisor deste processo. Por favor, conselheiro Mangion. Da revisão. Conformidade com o regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator e, desta forma, acompanho o seu voto. Obrigado, conselheiro Mangion. A próxima etapa da nossa sessão aqui, então, são os debates entre os conselheiros. Ponho a palavra à disposição, conselheiro Paulo Roberto Petersen, a quem aproveito para saudar, é a primeira reunião do conselheiro Petersen, que foi recentemente empossado como conselheiro da AGERGS. Algum comentário, alguma consideração, conselheiro? Boa tarde a todos. Agradeço as palavras do nosso presidente. Não, presidente, nenhum comentário. Obrigado. Presidente, Bom, eu quero fazer uma consideração que eu acho importante, até porque nós teremos outros envolvimentos em outros editais daqui para frente. Perfeito. Que a possibilidade que nós venhamos a ter de analisar os próximos editais de forma única e definitiva seria mais adequado. Porque, veja bem, agora aqui nós estamos apresentando considerações, levando em conta sugestões das áreas técnicas do edital que deveria estar definitivamente concluído, mas ainda restam algumas discussões pendentes, né, como forma de qualificar os editais. Talvez fosse interessante, importante, que a gente criasse um mecanismo junto ao secretário Bruno de otimizar esse processo das análises, para que quando o edital viesse para a AGERGS, ele viesse definitivo, que não precisasse mais ficar complementando informações e daqui seguisse o seu caminho. Porque é extremamente cansativo, os editais são grandes, a gente precisa se debruçar em cima, e lá pelas tantas tu recebe coisas, chegou coisa nova, chegou coisa nova, chegou coisa nova. Aquilo te tira o foco da leitura, né, da organização mental que você está destinando à construção de um texto que precisa ser bem aceito, digamos assim, né, pelos colegas e pela sociedade. Então, presidente, fica aqui uma solicitação deste conselheiro, que nesta oportunidade foi o relator deste processo, para que nos próximos a gente possa minimizar digamos assim, a carga de trabalho, né, cara, que dadas as dificuldades que a gente entende, né, e dado a exiguidade de tempo também, a gente teve aí. Mas, enfim, é apenas uma solicitação, às vezes essa possibilidade existe, em outras não existe, mas naquilo que depender da gente, eu acho que a gente tem que caminhar nessa direção, presidente. Se a secretaria aceitar as nossas contribuições e o nosso apoio para construir esse documento de forma definitiva antes dele chegar para homologação, nós somos, da minha parte, pelo menos, parceiros nessa construção. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, conselheiro Kleber. Conselheiro Mangion, alguma consideração? Nenhuma. Tá bom, muito obrigado. Bom, eu pessoalmente gostaria de fazer algumas breves considerações em relação a este processo e a questão das concessões como um todo. Né? Na realidade, eu concordo plenamente aí com quando o secretário Bruno mencionou o fato de hoje ser uma reunião histórica, e eu concordo plenamente, ela é uma reunião histórica. Na verdade, a gente está agora chegando no final de um processo que eu diria de resgate, né, que o Estado do Rio Grande do Sul, suas várias instâncias, fazem em relação à participação privada na infraestrutura. Né? Eu tenho, antes de chegar aqui no Conselho, eu tenho uma longa história na academia, e eu tenho sido um militante, eu diria quase, em relação à qualificação da infraestrutura, particularmente de transportes, e a participação privada, que este é o caminho natural, assim como já aconteceu em outras tantas infraestruturas, em outras tantas áreas
né, públicas. E eu até aproveito aqui também para agradecer, que eu vejo aqui a participação tanto do secretário Arthur Lemos, como do secretário Costela, Jovir Costela, né, que prestigiando esta sessão, e acho que isso, inclusive, caracteriza bem o caráter histórico, né, desta sessão, além do secretário Bruno, que, obviamente, está participando aqui. Mas na minha história pessoal, eu tive a oportunidade de participar de um projeto muito relevante para o Estado, que foi o PELT. Tive o privilégio de ter sido o coordenador técnico desse estudo, né? E ali se identificou os principais gargalos do Estado. E, obviamente, o setor rodoviário, as nossas rodovias, né, elas são absolutamente fundamentais do ponto de vista da logística e da qualificação do transporte. Eu tenho uma frase que eu costumo repeti-la de forma intensa, que é a definição de infraestrutura. Para mim, foi uma das melhores definições que eu já vi. É a base sobre a qual a economia acontece. Então, se nós tivermos esta base, nós podemos ter uma economia sólida, robusta e sustentável, no sentido mais amplo da palavra. Se esta infraestrutura apresentar deficiências, nós vamos ter dificuldades. Tem uma correlação muito forte, inclusive, entre crescimento econômico e investimento em infraestrutura. O Banco Mundial e vários organismos internacionais têm mostrado isso. E lá no PELT se identificou várias necessidades, diria quase que prementes, na verdade atrasadas, em relação à necessidade de melhorias de infraestrutura. E uma delas é a RSC 287. Que está numa área absolutamente estratégica para a circulação de pessoas e mercadorias no nosso estado. Bom, então isso me parece seja algo extremamente fundamental. E eu tive a oportunidade também, ainda enquanto estando na universidade, de ser convidado pelas forças econômicas, empresariais da região de Santa Cruz, né? E eles demonstrando, no evento que eu participei, demonstrando a angústia quase deles em relação à qualificação daquela rodovia, tanto do ponto de vista da segurança, dos acidentes, elevado a altos números que a gente tem lá, né, quanto do impacto de uma rodovia que tem lá suas limitações em relação à economia local, né? E eu lembro que acho que até ajudei um pouquinho lá o pessoal a dizer, olha, tem uma proposta que o governo está colocando que me parece extremamente importante e bem montada. E a lógica no passado das questões associadas com rodovias e pedágio, nós temos um histórico que temos que aprender muito com ele. E o próprio setor empresarial se posicionou no passado, e até entendo de forma um pouco equivocada em relação a muitas das questões de concessões. Mas passado tudo isso e o aprendizado que isso deixou, passa agora, então, este momento que a gente está vivendo hoje, né? Então, da AGERGS, eu me sinto muito feliz de estar aqui na AGERGS, participando do conselho, num momento histórico como este, né? E craseado AGERGS, caberá preservar o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato, que vai passar por 7 governos, e como a gente tem uma diversidade ideológica, né, nos governos aqui do nosso estado, vai passar provavelmente por várias ideologias ou várias orientações. E este contrato tem que estar preservado na sua íntegra em relação ao equilíbrio econômico financeiro. Nós vamos ter 30 anos de contrato e a AGERGS vai estar ali presente, mantendo este equilíbrio econômico financeiro, preservando a intenção econômica que este projeto significa para o Estado. Muitos de nós talvez nem estejamos aqui para ver o final deste contrato. Certamente eu não conto muito com isso. Mas, de alguma forma, nós sabemos que todos vamos estar presentes na história, né, das reduções de acidentes, das preservações de vida e do desenvolvimento econômico desta região e do Estado como um todo. Ao longo de 30 anos, nós também vamos ver várias mudanças tecnológicas, que são muito rápidas nesse século XXI que nós estamos vivendo, culturais, ciclos econômicos altos, expansão, contração, né? E esse contrato, aparentemente, ele contempla
e contempla o aprendizado de erros e acertos, tanto do Estado, dos contratos anteriores, quanto do país e também do que está acontecendo no estado da prática em nível internacional. Né? Bom, então, diante disso, eu me sinto muito satisfeito de estar participando, né? E também, ao analisar o processo, a gente vê que realmente foi um grande esforço para contemplar e deixar o contrato exatamente muito enxuto, no sentido de atender tanto às necessidades da sociedade, quanto às expectativas também do mercado, do investidor que vai estar comprometendo o recurso durante 30 anos. São recursos de longo prazo que precisam ter, então, uma previsibilidade. Então, o contrato caracteriza isso e o papel nosso da Agergs é exatamente de preservar. Então, essa nossa agência forte, qualificada, vai dar a este contrato e aos todos os outros que vão estar vindo na sequência a garantia para o investidor de que os contratos serão cumpridos na sua plenitude. Né? E é isso que significa uma agência forte. Eu queria também aqui, né, antes nesses comentários que eu estou fazendo aí rapidamente, agradecer aí ao esforço do conselheiro Kleber, né? Um esforço que realmente eu acompanhei a intensidade, né? E pelas questões todas, inclusive do tempo exíguo que se teve. Então, eu queria agradecer a dedicação do conselheiro Kleber, assim como do conselheiro Luiz Henrique Mangeon, né? E de todas as diretorias de qualidade, de tarifas, a diretoria jurídica, né? A nossa diretora-geral, Estela, né? O engajamento de todos aí para que a gente pudesse estar agora, então, apreciando o processo no dia de hoje, a tempo do governo poder colocar, inclusive, dar sequência e que a sociedade gaúcha possa receber, então, um investimento aí da ordem de 2,8 bilhões de reais, né? E assegurando uma rodovia qualificada. Bom, então, feitos esses comentários, né, nós podemos passar, então, para a etapa final, que é o voto, propriamente dito. Então, eu passo a palavra para o conselheiro relator, conselheiro Kleber Domingues. Presidente, meu voto é pela homologação do edital. Obrigado, conselheiro Kleber. Conselheiro Mangeon. Acompanho o relator. Conselheiro Paulo Roberto Petersen. Acompanho o relator. E eu também acompanho o relator. Então, nós temos a matéria aprovada, o relatório do conselheiro Kleber, por unanimidade. E, mais uma vez, então, eu parabenizo o governo pela qualidade do projeto que nos trouxe e que o Estado possa desfrutar, então, desta melhoria, desses investimentos que vão ser muito importantes para o nosso Estado. Não havendo mais nada para discutir... Presidente, se pois me não? permite, Pois não? apenas me somando aos seus agradecimentos, eu queria endossar de novo os agradecimentos à equipe técnica, aos diretores de cada equipe, mas também aos servidores que se dedicaram detidamente à análise desse edital, que era complexo, né? Mais de 1000 folhas, enfim, documentos que chegam, participação de reunião, e através do empenho deles, efetivamente, que foram incansáveis e atender todos os prazos, e permitiram que essa reunião extraordinária, né, pudesse estar acontecendo hoje. Então, desde já, nosso profundo agradecimento, não só aos técnicos, mas também setores como o protocolo, que eu sei que tiveram um grande trabalho em pegar todos os documentos, colocar no processo, levaram assim, entraram às vezes muito além do seu horário normal de trabalho, né? Então, permitindo que tudo corresse bem aos setores como a Secretaria Executiva, enfim, a equipe toda, né, se somou a isso, entendendo a prioridade desse assunto, né, e o nosso compromisso que sempre tivemos desde o início, né, nas reuniões com o secretário Vanucci, de que iríamos, né, nos somar nesse conjunto, de atender os prazos e possibilitar
que o cronograma previsto pelo Estado fosse cumprido. Então, só fazer esse registro. Muito obrigada. Eu agradeço, Estela, pelas tuas palavras, e me somo mais uma vez aí também, destacando que não foram só as diretorias diretamente envolvidas, mas toda a casa, né, que se envolveu aí, cada um nas suas atribuições, para que a gente conseguisse chegar a termo. Então, muito obrigado a todos e dou por encerrada a sessão. Aproveitando apenas para lembrar que às 14 horas nós temos parte do nosso, mais uma palestra do nosso Diálogos e... 16 horas. Às 16 horas, exatamente, né? E que vai contar, então, com a apresentação do professor Juliano Denicol, que é professor do University College London, e vai estar nos falando sobre a gestão de megaprojetos. Aliás, nós estamos falando exatamente de um megaprojeto. Megaprojeto é mais qualquer coisa qualquer investimento que supere 1 bilhão. Não interessa muito a unidade, pode ser em guaranis, dólar, ou euro, né, ou pound, e a complexidade que isso significa. Então, imagino que vai ser uma boa palestra, estão todos convidados. Então, muito obrigado a todos, dou por encerrada a sessão.